Olá, eu sou o professor Cícero, de redação, e hoje vou falar de um tipo de argumento, que é uma coisa muito importante para dissertação argumentativa. Vou falar hoje do argumento de causalidade. Causalidade quer dizer relação de causa e consequência. Fazer um argumento de causalidade é mostrar que uma coisa leva a outra, que uma coisa tem outra como consequência. Vou dar um exemplo. A falta de investimentos na educação faz com que o Brasil tenha uma mão de obra pouco preparada. Assim, somos obrigados a exportar a matéria-prima por um preço baixo e importar produtos de alto valor agregado. Pode-se dizer, portanto, que a falta de investimento em educação é a principal causa da dependência do Brasil em relação a potências estrangeiras. O que o autor fez, esse argumento aqui, foi mostrar uma relação de causa e consequência. Falta de educação faz com que a mão de obra não seja muito qualificada, faz com que o Brasil não consiga produzir produtos de valor agregado, apenas matéria-prima, apenas commodities. Essa ideia que o autor colocou aqui seria uma forma de enriquecer a redação. Vamos supor, por exemplo, que ele queira, depois de escrever isso aqui, dizer que o Brasil tem que investir mais em educação. Isso seria um argumento muito forte, porque ele ia mostrar como a falta de investimento em educação causa uma consequência muito ruim. E aí a gente ia concluir, logicamente, que investir mais em educação ia diminuir o risco dessa consequência ruim. O argumento de causalidade é muito importante nas dissertações argumentativas. Alguns cuidados que você tem que ter, no entanto. Primeiro, indício é diferente de causa. É bem complicado explicar a causa de alguma coisa. Em geral, um problema que merece ser argumentado, que merece uma redação de 30 linhas, em geral é um problema complexo. Em geral é um problema com múltiplas causas. Não é tão direto assim, a causa é isso e acabou. Então muita gente acaba confundindo e não colocando causas do problema, e sim indícios de que o problema existe. Um exemplo. Se alguém fala, a sociedade atual está muito violenta. Aí você pergunta, por quê? O porquê pode ser tanto me dê uma causa, fale o que levou a sociedade a ficar violenta, quanto pode ser um por que você diz isso. E nesse caso a pessoa responderia com um indício e não com uma causa. Ela poderia dizer, por exemplo, as estatísticas provam que há cada vez mais crimes. Então, nesse segundo caso, o que foi dado foi um indício e não uma causa. Embora seja também uma forma de argumentar, é uma forma um pouco menos profunda do que o argumento de causalidade. É uma ideia que é mais tranquila de encontrar por aí. É uma coisa mais óbvia e não exige tanto conhecimento sobre o assunto. Portanto, se você tiver argumento de causalidade e conseguir usar na redação, isso é bem interessante. Muitas vezes o argumento de causalidade não aparece isolado em um parágrafo. É muito comum que a redação inteira seja um argumento de causalidade desenvolvido. Esse exemplo que eu dei agora há pouco mesmo, sobre a relação entre a educação e a dependência do Brasil em relação a outros países, esse exemplo poderia ser desenvolvido e virar uma redação inteira. Um outro cuidado que a gente tem que ter com um argumento de causalidade é nem tudo que parece relação de causa e consequência realmente tem essa relação. Uma coisa muito comum é confundir correlação e causalidade. Se dois eventos sempre acontecem juntos, não quer dizer automaticamente que um deles causou o outro. Um exemplo é trovão e relâmpago. Sempre aparece primeiro o relâmpago e depois o trovão. Alguém poderia pensar que, portanto, o relâmpago causou o trovão. Não é verdade. Os dois foram causados pelo mesmo fenômeno, mas apareceram em momentos diferentes porque a luz é muito mais rápida que o som. Um outro exemplo é aquele famoso caso em que
percebendo que as pessoas são mais atacadas por tubarões no verão e que elas tomam mais sorvete também no verão, alguém concluiu que tomar sorvete atrai tubarões. Quando, na verdade, tanto tomar sorvete quanto nadar e ficar exposto a ataques de tubarões são coisas que acontecem no verão. Então existe uma correlação, mas não uma relação de causa e consequência entre esses dois eventos. Tudo bem? Até a próxima, então, por hoje é isso.